Segundo bloco do Mais Saúde, repete a pergunta para a doutora Patrícia. Quais seriam, então, a partir desses estudos que foram realizados, Patrícia, o período adequado e os períodos inadequados para a terapia hormonal? Como período adequado, a gente considera já desde a perimenopausa. Como, né, eu disse anteriormente, a mulher ela já começa, a partir dos 40 anos, ela já começa a ter um declínio da função ovariana. A idade em que a mulher, ela, em geral, ela interrompe de fato a menstruação e fica por mais de um ano, e aí a gente vai dizer que é menopausa mesmo, é em torno dos 50, mas a partir dos 40 já, de acordo com, né, isso é individual, mas já podem, a mulher já pode passar a ter sintomas que tem relação com essa queda da função ovariana, essa queda da produção de estrogênio. Então, o ideal é que se comece a terapia hormonal naquelas pacientes que têm sintomas significativos, que trazem prejuízo realmente à qualidade de vida da paciente, já a partir do momento em que você verifica que ela tem essas queixas, tá? E essas queixas a gente tem que estar atento, porque podem começar com as queixas de fogachos, às vezes sudorese noturna, palpitações, e uma outra queixa que é muito comum e que realmente afeta muito a paciente é a dificuldade para dormir. Então, queixas de insônia nessa faixa etária, você tem que considerar também que pode ter alguma coisa a ver com essas oscilações hormonais. Então, assim, é considerado que para você fazer uma reposição hormonal com segurança, você tem que priorizar os primeiros 6 anos após ela ter, de fato, acontecido a menopausa, tá? No máximo se estendendo por 10 anos, né? E ainda assim, como eu disse, considerando o período antes dela parar totalmente de menstruar, que é a perimenopausa, porque se nesse período de perimenopausa ela tá muito sintomática, ela merece, ela precisa ser vista e ser tratada adequadamente. Então esse é o período ideal de se fazer a terapia hormonal. Ou seja, antes mesmo da menopausa, se a mulher apresenta sintomas relacionados ao climatério, estaria indicado o início da terapia hormonal. Aproximadamente, Patrícia, quantos anos antes? E, em segundo lugar, qual seria uma lista desses principais sintomas para que as nossas telespectadoras possam aproveitar mais ainda a sua presença aqui? Então, em geral, né, como eu disse, a interrupção da menstruação ela se dá em torno dos 50 anos. A partir dos 40 anos, algumas mulheres podem apresentar isso mais precocemente, que a gente chama, né, de insuficiência ovariana primária, antigamente chamada de menopausa precoce, mas a partir dos 40 anos eu diria que é a idade que a mulher ela tem que estar atenta a que queixas? A sintomas vasomotores, que são aqueles calores durante o dia, a surgimento de sudorese noturna, palpitações que não se justificam por algum tipo de doença cardiovascular, alterações de humor, irritabilidade, uma ansiedade numa mulher que não tinha isso anteriormente, ou até uma piora naquela que já vinha tendo. Dificuldade para dormir, a insônia é uma queixa importante e acaba que você, né, imagina, uma pessoa que já não dorme bem é uma pessoa que vai ficar cada vez mais irritada, mais ansiosa e vira uma bola de neve, né? Esses sintomas, eles são os sintomas que surgem mais no início, tá? Logo depois, né, claro que isso é individual e pode não seguir exatamente essa ordem, mas sintomas geniturinários também são frequentes. Então, são mulheres que começam a se queixar de ter cistites de repetição, né, infecções urinárias de repetição, ressecamento vaginal, dor na hora da relação sexual, uma predisposição a ter candidíase de repetição também, sem ser, por exemplo, diabética, né, que é um quadro que também favorece a candidíase de repetição. E então, esses sintomas são os sintomas assim que mais se relacionam com a falta do estrogênio.
A gente chama atenção também que são queixas que a paciente chega no consultório para a gente, óbvio que a gente não vai indicar a terapia hormonal por conta disso, mas existe a queixa de uma mudança na pele, né? Porque você tem uma redução na produção do colágeno, então há uma diferença em relação à pele, à textura da pele, aos cabelos. Isso também é uma queixa que a mulher percebe no dia a dia, né? Então são esses sintomas que eu acho que valeria a pena ressaltar. E em relação não a questão, né, de sintomatologia propriamente dita, mas em relação ao que a terapia hormonal pode oferecer de benefício para a paciente, é sem dúvida a questão da prevenção da osteoporose, né, que a gente sabe que mais tardiamente é um problema para a mulher, né, então e a terapia hormonal ela é capaz de proteger a mulher em relação a isso. Então, antes mesmo de nos preocuparmos com a osteoporose, eu diria que nós devíamos dar um puxão de orelha nos maridos que não percebem e não aumentam o seu grau de paciência, de carinho, de compreensão com a sua companheira neste período da vida dela. Então, este programa, neste segundo bloco, é particularmente endereçado a vocês, maridos, que se impacientam com as mudanças de humor, com a insônia da esposa, que fica vendo televisão até as 2, 3 da manhã, e os demais sintomas que incomodam a mulher e que na vida de casal pode trazer algumas áreas de atrito. Então, esse programa deixou de ser um programa só de interesse das nossas telespectadoras, mas particularmente de interesse dos nossos telespectadores casados com as mulheres que estão nessa faixa etária. Nós terminamos aqui o nosso segundo bloco e voltaremos em seguida com a doutora Patrícia Peixoto com mais perguntas sobre terapia hormonal.